Oi, eu sou Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com mais profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje eu estou aqui com ele, Victor Alexandre, que está aqui do meu lado, e ele está aqui do meu lado hoje porque temos duas presenças ilustres aqui, que é o Zé Pantaroli e o Diego Miranda Leite, que estão aqui e vão conversar com a gente hoje. Daqui a pouquinho vocês vão entender um pouquinho melhor do trabalho da Pantaroli Miranda. E já digo, vocês já estão olhando para o trabalho deles e ainda nem sabem, tá? É verdade. Mas antes disso, o Victor vai falar aí com vocês das nossas redes sociais. Bora lá, Victor. É isso aí, pessoal. GKPBcast em todo lugar, tá? Não tem erro. Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, qualquer lugar que você procurar GKPBcast, não tem erro, você encontra. E é isso, né? Eu acho que hoje eu tô apressado pra gente chegar logo do assunto, que eu quero descobrir tudo de como rolou isso aqui. Bora lá, ó. A gente vai falar aqui no episódio de hoje, então, sobre o surgimento do estúdio Pantaroli Miranda, os trabalhos que eles já realizaram, a história da nossa parceria aí para o estúdio do GKPB, os parceiros desse projeto e, claro, vamos falar aí um pouquinho de futuro também, do que esperar, tanto do estúdio Pantaroli Miranda, quanto do nosso próprio estúdio também. Vamos lá? Vamos chamar a nossa vinheta e depois a gente vai falar então um pouquinho sobre a trajetória do estúdio Pantaroli Miranda. GKPBcast. Primeiramente, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. A gente já conversava muito online, né? E agora a primeira vez que a gente se conhece pessoalmente. Fiquei muito feliz de vocês virem aqui no momento, inclusive, que já tivesse pronto aqui o estúdio, né? Para vocês conhecerem. Mas antes da gente entrar aqui nessa história, vamos falar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo aqui sobre a trajetória de vocês. Então, primeiro, Zé, conta um pouquinho para a gente da sua formação. Quem é o Zé aí? Beleza, primeiro assim, obrigado, né? Um prazer para a gente estar aqui. Me chamo Zé Pantaroli, sou arquiteto e urbanista de formação e logo que eu me formei trabalhei com plano diretor, que é planejar uma cidade, digamos assim, no norte do Paraná. E logo na sequência acabei indo direto para o interiores, assim, então a gente abriu um escritório e a gente começou a trabalhar com interiores. E hoje fiz uma pós-iluminação, que também eu acho que é muito importante dentro da área de interiores, e hoje eu mais Diego somos o estúdio Pantaroli Miranda. Muito legal. E aí, Diego, e você? De onde vem a sua formação? Você é formado em design, né? Isso, eu sou designer generalista e acho que eu gosto muito de contar. Acho que, na verdade, não tem como eu contar da minha formação sem falar da minha história com o Zé, porque as coisas se mesclam muito. Eu e o Zé, além de sermos sócios, né, no estúdio Pantaroli Miranda, a gente também é sócio de vida. Estamos juntos aí há 18 anos. E quando o Zé me conheceu, no meu quarto tinha uma parede com vários desenhos assim pendurados. E o Zé falou: por que você não vai fazer design? Você vai precisar entregar um trabalho, você arranca um desenho da parede e entrega. Não vai ter muito né? trabalho, né? Eu nem sabia o que era design na época, e daí eu comecei uma pesquisa nos cursos de bacharel lá de Curitiba para ver qual que eu me identificava mais. Na pesquisa eu vi que o design ele é muito segmentado, né? Ou é design de produto, ou é design de interiores, ou é design gráfico. E eu queria ser generalista como a própria arquitetura é. Então, cheguei em um dos cursos de design generalista da Unibrasil, que é uma das únicas faculdades de Curitiba que tem esse curso generalista, e foi ali que eu me encontrei. Então, hoje eu sou formado em design, né, pela Unibrasil, e sou especializado na decoração de ambientes, na parte de produto, mobiliário. Gosto muito de tecnologia dos materiais, é algo que eu me aprofundei, até porque eu dou aula também nessa parte de revestimentos. E parte de iluminação aí, que eu acho que é uma paixão que une a gente. É verdade. E a partir daí surgiu o estúdio Pantaroli Miranda, né, que é o reflexo dessa mescla perfeita que a gente faz da arquitetura que tem no Zé com o design que tem em mim. Não, muito legal. Antes da gente falar um pouquinho sobre os trabalhos favoritos de vocês, eu queria entrar num tópico aqui que eu acho que não tem como a gente não falar, que é a campanha que vocês participaram, a Gente Banca do Santander, que foi uma campanha muito bem premiada, né? E eu queria entender de vocês como que rolou o contato para essa campanha, para vocês participarem, como que foi todo o processo. Maravilha. A gente estava um dia no escritório e a gente recebeu uma ligação, né, de São Paulo, e a gente atendeu até então a nossa demanda do estúdio sempre foi muito focada em Curitiba e Paraná, e acho que ali foi até uma porta, né, para o mercado aqui da capital, enfim. Para quem não sabe, Curitiba, alguns anos atrás, o que predominava na parte da decoração de ambientes era os tons de bege, né, e os tons de cinza. Então, quando a gente chegou ali querendo apresentar essa mescla que o nosso estúdio tem da arquitetura com o design, a gente entrou numa mostra de decoração, né? Daí fez um ambiente totalmente colorido.
Mas, obviamente, com equilíbrio, né? O maximalismo é algo que nos encanta muito. O minimalismo também, mas o maximalismo é o que acabou sendo aí um diferencial de marketing para a gente na cidade mesmo. Então, trabalhar nessa linha colorida, né? Numa cidade que não tinha tanta cor, virou o nosso diferencial e isso acabou pontuando o nosso trabalho tanto no residencial como no comercial e no corporativo. Né? E acho que isso que foi aí um destaque interessante para que o público daqui de São Paulo também visse o trabalho que a gente faz lá. Muito legal. Eu acho legal, até te interromper, a gente teve a oportunidade de fazer alguns lounges para o Shopping Miller, que é um shopping muito conservador lá em Curitiba, né? Muito bem posicionado. E nos lounges a gente conseguiu explodir com cor. Então era guarda-chuva azul, guarda-chuva vermelho, não sei o que. E pum, isso foi muito legal, assim. E o próprio shopping já vinha com algumas campanhas que já tinham cores bem fortes. Então acabou reforçando a nossa identidade de trabalhar com projetos coloridos. Muito legal. Muito Mas legal. não fazemos só colorido. Né? Temos alguns também. Mas Foi vocês assim. fazem bege? Eu falei, sim. Foi assim que vocês se diferenciaram do restante do mercado que vinha fazendo mais o mesmo. Eu acho que esse ponto que o Zé falou do Shopping Miller é muito importante porque ele apresentou a gente para a cidade. A gente, obviamente, já participava de mostras de decoração, elas são muito importantes, né? A Casa Cor, né? Que é uma vitrine extremamente importante no Brasil todo. A gente participou muito da Morar Mais também, que era uma outra mostra que tinha com uma pegada sustentável na época. Isso trazia levava a imagem do nosso estúdio, mas muito por meio da arquitetura e do design, né? Então, o Miller, quando a gente chegou e colocou um trabalho nosso lá colorido, a cidade como um todo começou a ver a gente, né? Então, até porque eles frequentavam um shopping, né? Então, assim, sim. todo mundo frequentava um shopping. Sim. Vi vocês não sei aonde. Nossa, que colorido. E acho que acabou reforçando isso. E aí vem essa história, o telefonema do DDD-11. Sim, sim. A gente, enfim, né, começou a atender, obviamente, em grande demanda a parte do estado do Paraná, alguma coisa em Santa Catarina, mas a gente não tinha um braço tão forte em São Paulo. E um dia a gente estava lá no escritório, recebemos uma ligação 011 e era, né, uma agência aqui de São Paulo querendo que a gente trouxesse essa linguagem, né? Eu lembro até hoje que eles falaram, a gente quer essa linguagem que vocês colocam no projeto de vocês para um projeto que a gente está desenvolvendo para uma instituição financeira, né? Depois a gente ficou sabendo que era o Santander, né? Então a gente não sabia. E foi aí que que começou, né, a nossa história junto com o Banco Santander para o Agente Banca. Pro projeto Agente Banca. Muito Aí, legal. acho que vocês poderiam contar um pouquinho para o pessoal que não conhece esse projeto, o que era, né? Qual que era a proposta? Acho que o Zé pode... Legal. A ideia desse projeto era a gente transformar bancas de jornal, né? A gente sabe que hoje em dia, assim, apesar de ter gente que consome revista, papel e jornal, né, falando em jornal mesmo, está se perdendo, tem muita coisa digital, mas ainda assim tinha gente que consumia, pessoas mais velhas, pessoas que gostavam, enfim. E a ideia do projeto era agregar um comércio junto nessa banca. Então, metade da banca era uma banca de revista, de jornal, e outra metade era manicure, me ajuda, Diego, que eu sempre esqueço, floricultura. Eu tenho aqui anotado, manicure, Valeu. floricultura, chaveiro, costureira e manutenção do celular. Perfeito, isso aí mesmo. Então, assim, você vai lá, tá passando no centro, e agora, puxando para minha veia urbanística, assim, você trabalhar com uma banca de jornal na cidade, a gente trabalhou com vermelho justamente por ser Santander, isso não muda só a banca, muda o entorno. Todo o ambiente. Então você passava uma banca vermelha toda iluminada, cheia de lâmpada, assim, chama atenção e muda o entorno da cidade, né? Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, era isso, era agregar um comércio à banca, né? Daí os proprietários tinham um treinamento e tudo mais para entender como é que funcionava essa questão de agregar uma coisa a outra, mas a ideia do projeto era essa. Muito legal. Só uma dúvida que me surgiu aqui agora de cabeça. Esse projeto aconteceu em 2020 ou foi 2021? Foi 2020. Na verdade, foi 2019 para 2020. A pandemia foi em 2020, né? Foi. Então, a gente startou ele em 2019 Isso. e lançamos ele bem no primeiro dia de 17 de março de isolamento em Curitiba, 2020. assim. Caramba. Então, foi bacana. O que eu gosto desse projeto é o seguinte, ele era um projeto para trazer um novo fôlego para os donos de banca de jornal, né? Porque eles precisavam ter um negócio para poder aumentar a rentabilidade. E como isso bateu com a pandemia, ele acabou sendo um projeto social muito bacana, né? Porque no momento da pandemia as bancas fecharam, né? Exato. Então, quando elas voltaram a reabrir e elas podiam ter um novo negócio ali, isso fez, né, um boom. Então, Muito legal. esse projeto expandiu. Começa por Curitiba, obviamente. Curitiba ela tem esse viés de ser uma cidade teste.
Então, muita coisa que lança no Brasil, antes é feito um teste lá, por isso que eu acredito que até o start das bancas começou por lá, Sim. né? E isso depois expandiu para o Brasil, foram acho que 300 bancas ao total, 300 né? ao total. Muito legal. Vocês chegaram a acompanhar, ou pessoal, vocês ainda vê alguma das bancas que vocês fizeram? Sim. A gente tem no Face, nas redes sociais, e volta e meia a gente passeia na frente da gente, cidade e e anda vê nas elas. Sim. Muito legal. Eu queria falar um pouquinho do ponto do projeto finalizado mesmo, né? Vocês tomaram algumas decisões de design, propriamente dentro desse universo de arquitetura. Como que vocês pensaram? E se vocês pudessem contar para o pessoal que não está vendo, a gente vai colocar o projeto para quem está assistindo, mas para quem está só ouvindo, como que ficou o resultado final, né, dessa banca? Como que vocês... Agora uma coisa meio assim, descrever mesmo assim o projeto final, assim, a banca. Veja, eu acho legal a gente ressaltar que a gente está falando de bancas de 4x4, 4 metros por 4 metros e 4 metros por 2 metros. Então, assim, espaço reduzido. Uhum. E eu acho que a nossa grande sacada, né, Diego, foi a gente setorizar. Porque lá em Curitiba a gente tinha um parâmetro que assim, você não pode deixar 10% de jornal e revista e o resto manicure. Tem que ser 50-50. Então a gente setorizou isso. De um lado era jornal, de um lado era manicure ou floricultura, por exemplo. E a gente, claro, trabalhando com o Santander, abusamos da cor vermelha e até para chamar a Vocês atenção. trouxeram a questão das grades também, né? Isso. Muitas das bancas que a gente fez, elas eram de vidro. E tinha essa questão da segurança, né? Então, produtos lá dentro e tudo mais. Então, assim, essa grade, além de ser estética, ela traz a questão da segurança, né? E o que eu acho muito legal nesse projeto é que ele pega várias vertentes da arquitetura e do design, que é justamente o conceito do nosso escritório. Então, ele é uma questão de urbanismo, como o Zé falou, né? Por ser uma banca, né? Um mobiliário urbano. A parte da arquitetura está extremamente ligada nisso. Interiores, né? Nessa segmentação dos layouts ali e tudo mais. E a parte de design de produto mesmo, de você desenhar um mobiliário específico para uma manicure, um mobiliário específico para quem ia fazer o concerto de celular. Isso. Então, ele é quase que um projeto generalista, como o estúdio é mesmo, das áreas da arquitetura e do design. Então, foi muito uma vitrine bem importante, vamos dizer, vitrine dessa forma, para a gente explorar também o que o estúdio Pantaroli Miranda faz. Né? Legal. Eu lembro que quando eu recebi o release dessa ação, eu olhei e falei, caramba, é uma ideia muito boa, que eu acho que quando uma ideia é muito boa, a gente fica com aquela sensação de como não pensaram nisso antes, né? Sim. E aí essa é uma daquelas ideias muito boas que a gente se pergunta, por que não pensaram nisso antes? Porque é isso, tem um drama que é as bancas de jornal, hoje elas vendem muitas coisas, além pouquíssimo do jornal, né? Pouquíssimo jornal e revista mesmo, mas vende de tudo, vende água, vende snack, vende um monte de outras coisas, mas o jornal mesmo, né, e a revista acabaram ficando um pouco de lado. Muitas fecharam, né? Muitos como é que fala? Jornaleiros, que eram as pessoas que trabalham com isso, acabaram fechando, mudando de ramo, mas os que conseguiram perseverar aí, né, nesses novos tempos do digital tiveram que mudar muito o seu negócio, efetivamente. Virou quase que uma bomboniera, uma um mercadinho, né, de bairro, uma conveniênciazinha, né? Que você sabe que vai encontrar algumas coisas ali. O jornal mesmo a gente vai ou assistir, ver online, ou normalmente passa para olhar só a manchete, né? Eu gosto muito de passar na frente da banca para ver qual que é a manchete do dia, mas não necessariamente eu vou comprar o jornal para ler, né? Desses projetos de estreia que tiveram em Curitiba, esses 5, a gente tem contato ainda com as bancas e a Fátima, que é a banca costureira, com uma das conversas com ela falou que ela estava quase para realmente fechar a banca. Caramba. E trazer o serviço de costureira foi o que salvou para ela. Que legal. Já o da banca que a gente tinha ali na Praça Tiradentes, não, na igreja lá de Curitiba, que eu esqueci o nome. Na Catedral. A gente fez 2 bancas ali. E dessas 2 bancas, o foco dela até hoje é a venda de gibi. Então, é legal você ver a diferença dos personagens de cada banca, né? Isso colocou a gente numa imersão diferente do que a gente estava acostumado a projetar. E acho que essa ideia de não acabar com o core business deles também, né? Tipo, às vezes a pessoa é apaixonada por aquilo, né? Mas, muitos deles recebem de herança, vamos falar assim. Exato. Meu avô tinha, daí passou pro meu pai, agora sou eu que estou assumindo. Então tem essa questão também. E eu achei um projeto fantástico. O vídeo que a gente vai colocar para o pessoal que estiver assistindo também, para eles verem. O vídeo é muito bom, ele demonstra muito de todo o trabalho que foi feito. E não me surpreendeu saber, né, que essa iniciativa aí conquistou 3 leões em Cannes, né? A gente teve um leão de prata em mídia, um leão de prata em Outdoor Innovation e
um leão de bronze em Creative Commerce, é isso, né? Isso mesmo. Como foi essa repercussão para vocês? Imagino que deve ser uma loucura, né? Foi um boom, né, Zé? Acho que foi aí o Miller mostrou a gente para Curitiba e o Santander mostrou a gente para o mundo, né? Por ter vieram projetos internacionais, inclusive pós esse momento. Eu lembro até hoje que quando a gente recebeu o e-mail de Cannes falando, né, parabéns e todo aquele e-mail em inglês, assim, dando parabéns pra gente no momento que tinha saído o primeiro prêmio, foi uma emoção extrema, né, Zé? Foi. Eu até assim, não quero que me levem a mal, mas sabe quando você tem aquele fundinho assim, falei assim, nossa, esse projeto tá tão legal, gente. Podia, né? Eu acho que vai. Mas guardei pra mim. Não fiquei falando, nem pedindo pro universo, não criando nem nada. falsas expectativas. Exato. Daí quando o Diego recebeu, a gente recebeu o e-mail, o Diego falou assim, acho que você me ligou, não lembro. Daí eu falei, meu Deus do céu, olha como a palavra tem poder. Porque eu já tinha pensado, gente, a gente foi uma dedicação absurda para esse projeto. A gente fez mais de 30 opções, assim, até chegar nessas 5 da estreia. E o ritmo de trabalho, as outras coisas do escritório acontecendo, então, assim, foi uma dedicação muito, muito grande nossa. Mas eu sentia no fundinho, assim, nossa... E a gente tinha estado em Cannes há uns anos antes, assim, e a gente, nossa, que lugar legal, olha o tapete vermelho, não sei o quê. Então, sabe aquela coisa meio... Mas foi assim, meu Deus, uma emoção muito grande. A gente realmente se surpreendeu, né, positivamente, e foi ótimo. E todo mundo, a gente tem sempre a imagem de Cannes, o festival de cinema, né? Eu não sabia que existia um festival de criatividade uma semana antes do de cinema. Sim. Então foi até interessante pra gente entender essa questão de Cannes. Hoje em dia as pessoas perguntam, como que vocês ganharam Cannes? É um festival de cinema. Então, para as pessoas saberem, tem um festival de criatividade que vem antes do festival de cinema, né? Como essa premiação ela foi bem ali no pós-pandemia, Cannes fez parte desse festival de criatividade híbrido. Então, é por isso que a gente até recebeu a notícia da premiação por e-mail, num primeiro momento, por Cannes, porque não estava tendo esse evento presencial lá. O evento presencial era muito focado no cinema, né? Entendi. E foi uma emoção extrema, assim. Eu lembro que depois, logo em seguida do e-mail, daí a agência, a produtora do que gravou os vídeos que vocês vão passar aí, eles entrando em contato com a gente, falando, olha, conseguimos. Foi muito bacana mesmo, assim. E a gente passando essa informação para os nossos parceiros, quem fez, quem ajudou, quem estava lá e tal, todo mundo assim em êxtase. Foi muito legal. Deve ser uma loucura ver a materialização assim, de tudo que vocês construíram durante esse tempo. Lindo. Porque é óbvio, é um projeto que tem muito carinho, fica explícito o carinho que teve ali em toda a construção. E, assim, óbvio que esse tá dentro dos favoritos de vocês, mas eu queria também entender um pouco mais de vocês e saber os projetos favoritos. Quais são os outros projetos que vocês já fizeram, que tá aí também na listinha dentro do coração de vocês? Olha, eu vou falar por mim, acho que o João vai concordar. A gente fez um projeto no Brava Beach Home, que é na Praia Brava, em Santa Catarina. Uma cliente super querida nossa. E ela queria um apartamento de praia e era na época do sereísmo, né? Isso. A nossa inspiração, quando a gente chegou naquele apartamento com aquele marzão, assim, falei, meu Deus. A nossa inspiração foi uma foto que a gente tirou da sacada, que era o céu azul, mar azul e a areia bege. E o projeto ficou incrível. Eu amo esse projeto e várias pessoas gostam também, né? Acho que esse, vamos falar assim, top 5, esse está dentro. Pra mim é um pouco difícil, sabia, escolher o preferido, assim. Escolher entre os filhos, vai ter que escolher um filho agora. Eu tenho um carinho especial por cada um, assim. A gente vê que na nossa parte de fazer um projeto, de criar um ambiente, enfim, não é simplesmente uma estética. A gente quer que as pessoas sintam isso, que isso melhore a vida do usuário e muitas vezes a gente tem o costume, por exemplo, de fazer um projeto social, pelo menos uma vez no ano. Então, a gente gosta de utilizar a arquitetura e o design para trazer um benefício para a comunidade, para a população e, obviamente, para o cliente. Eu acho que tem vários projetos para mim que são muito especiais, mas um em especial assim que me marcou muito era uma cliente nossa que ela não conseguia dormir no quarto dela. Ela tinha um quarto e ela não conseguia dormir dentro daquele quarto, enfim, não conseguia. Então a gente criou um projeto pensando obviamente no conforto, né, e na qualidade do sono, nas cores ideais para isso. E quando esse projeto foi entregue, né, depois que ela dormiu, ela veio assim e falou: olha, gente, muito obrigado porque hoje eu consigo dormir no meu quarto. Então esse eu acho que é um destaque muito importante. A gente participou muito tempo também do Eco Design, que era um projeto que o próprio Shopping Miller fazia em casas de crianças carentes, de idosos lá em Curitiba. Então, assim, cada entrega que a gente ia fazer daquele projeto no final e que a gente via que as crianças... enfim, a gente percebia que aquilo mudava alguma coisa na vida delas. Não era só um ambiente bonito, assim, sabe? Não Impactava
internamente na funcionalidade pessoa. do design, Isso. né? Impactava elas e impactava a gente. Então, assim, eu cito que não consigo definir um projeto preferido, acho que tem um amor por todos, mas esses que você repara que você conseguiu mexer alguma coisa interna nas pessoas é o que mais me agrada. Mas eu tenho um que eu vou falar que eu tenho certeza que você vai gostar. Qual? O estúdio do GKPB. Todos aqui Eu tava concordam. aqui ansioso esperando por essa resposta. Vamos entrar nessa foi história. muito especial pra gente. Sim. Né? Um projeto de São E Paulo. foi acho que o primeiro projeto que a gente fez de estúdio. de assim, estúdio. Né? Vamos falar desse projeto. Vou trazer um pouquinho da minha visão, tá? Aí eu recebi uma mensagem do Diego, né? Acho que foi no Instagram, né? O ano era 2021, tinha acabado de alugar uma salinha aqui no coworking. Não era ainda essa sala que a gente tá, era uma outra sala. E eu postei uma foto dela. Tipo, daqui a pouco vai ter um escritório de GKPB aqui, em algum momento, vai ter. Eu não tinha nada na cabeça que eu ia fazer, mas eu já dei o spoiler ali. Foi muito engraçado como as coisas Era vão pra acontecendo, ser, né? E aí ele me respondeu, falou, não, a gente aqui, a gente tem um escritório, a gente quer muito fazer, a gente tem um estúdio, a gente quer muito fazer o escritório de vocês. Eu falei, que doideira, né? Tipo, não tava preparado para isso nesse momento, mas vamos embora, vamos conversar. E a gente tava ainda em pandemia, né? Todo mundo ali, tipo, trancado dentro de casa. A gente fez nossas reuniões todas online ali. E eu falei para vocês, eu preciso de um espaço que seja modular, que eu possa mudar muito cenários e tudo mais, porque eu não estou com verba para um espaço grande, que a gente consiga fazer muitas coisas diferentes, por isso um espaço pequeno que a gente consiga modular. E falei também, eu não tenho tanta grana para colocar nesse projeto, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí foi rolando, né? Foram 2 anos até a gente conseguir efetivamente estar aqui. O resultado final. O resultado final. Né? E aí a gente mudou de sala no meio do caminho, que deu um trabalho para vocês, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho também da perspectiva de vocês, como que foi trabalhar com esse projeto. Eu acho legal ressaltar que a gente é geek também. Eu ia falar isso. Dá pra ver, né? Quando vocês fizeram todos os módulos pros Funcos, aí eu tô aqui me concentrando no podcast, mas eu fico olhando os brinquedos, enfim. Mas a gente realmente gosta mesmo, a gente de tecnologia, eu sou um arquiteto geek e o Diego é um designer geek. E daí quando o Diego falou assim, o que você acha, Zé? Eu falei assim, óbvio, super legal. Né? A gente já seguia, já né? seguia, já via então, as coisas e tal, e vamos em frente. E eu acho que vou falar por mim agora, mas eu acredito que o Diego vai concordar também, eu acho que o tchan desse projeto é que a gente tem várias situações, em cada cantinho é uma situação, né? Sim. Então, assim, enfim, aqui atrás de mim tem esses painéis que mudam de cor, do jeito que vocês usam melhor, daí tem os bonequinhos e tal. Então, foi um projeto legal, divertido, colorido, que a gente gosta de trabalhar com colorido, né? E teve as partes técnicas também, né? Questão de isolamento, iluminação, computador e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente sempre vai aprendendo alguma coisa com os projetos diferenciados. Eu acho que ele para mim é meio setorizado, assim, né? Tem essa parte que é uma parte muito de um painelzão pra gente. Uma coisa que é legal a gente lembrar, né? A ideia nem era gravar um podcast nessa sala, né? Quando a gente começou. Né? A ideia era que eu fosse usar mais para vídeo do YouTube e tudo mais. E para algumas coisas de redes sociais também. A gente não tinha previsto que a gente faria um podcast aqui. Ele acabou servindo para isso também. Mas aí a gente tem aqui painéis que se mexem, a gente consegue refazer. Inclusive, alguns deles são adesivados. Então, se eu trocar o adesivo daqui 3 meses, a gente já tem novos painéis. Tem uma nova. É versátil, né? Essa foi um dos pensamentos principais, assim, quando a gente começou o projeto aqui do GKPB, foi sempre esse painel que a gente tem aqui atrás. Que a gente queria que você tivesse essa opção de ter vários cenários, né? Mas que isso fosse fixo em um móvel só. Então, acho que o projeto todo começou através desse painel e depois a gente abraçou o restante do espaço com... E isso me surpreendeu muito, porque quando eu falei, eu pensei, de um lado ele vai colocar uma coisa, do outro lado ele vai colocar outra coisa. Não, mas vocês conseguiram mexer. Aqui ficou uma coisa meio colecionador, então aqui é a área do colecionador ali, que está guarda ali os prêmios que ganhou, guarda ali os bonequinhos que gosta e tudo mais. E para mim isso aqui ficou uma ilha de edição do outro lado aqui, onde ajudou muito para o podcast. Hoje a gente montou a estrutura do podcast aqui nessa ilha de edição, que era justamente já pensado para ser mesmo uma ilha de edição, acabou ficando tudo pretinho ali, tudo, né, aquela coisa bem ilha de edição mesmo. Então acho que ele tem três partes assim para mim, e acho que cada uma delas entrega um pouquinho do que a gente gostaria, com um espaço bem pequeno que a gente tem aqui, né, que a outra sala inclusive ela era mais larga, então a gente tinha mais espaço central,
e a gente acabou readaptando aqui para esse projeto. Eu achei que ficou muito legal, e todo mundo que chega aqui fica maravilhado assim com o aproveitamento assim do espaço, né? Que bom. Aproveitar o espaço foi bem importante também, né, Zé? A gente não só colocou isso aqui no GKPB, como a gente coloca em vários outros. A gente vê que hoje em dia, né, as cidades elas estão ficando, né, mais na vertical e os espaços estão sendo reduzidos. Então, é função né, da arquitetura e do design, quando está projetando o ambiente, pensar nessa otimização de espaços, né? Sim. Então, acho que aqui a gente tem um exemplo muito bem sucedido disso. E a gente tem a gradezinha, né? Que a gente pode falar dela também, que ela traz um pouco até desse projeto do Santander, né? Que vocês usaram essa grade lá. Usamos. E aqui ela vira um painel, né? Um memory board, né? Isso. Pra gente poder colocar as fotos, o que a gente achou também muito bacana da gente trazer isso. E é um outro cantinho aqui muito legal, que traz uma coisa mais nostálgica mesmo, de trazer as pessoas para cá, fazer uma foto com elas, colocar a foto ali. Isso que a gente achou também muito legal. E eu acho que, assim, é isso. São vários pontinhos que a gente vai vendo e que a gente fala, não, foi pensado, assim, com muito carinho. Eu queria agradecer vocês aqui também, aproveitar a oportunidade, né, por terem se dedicado, né, cada um na sua área de especialidade para fazer esse projeto, que foi muito bacana. A gente que agradece, na verdade, a você ter aceito entrar com a gente nessa loucura de criar, né, o espaço. Foi o primeiro cenário que a gente fez. Agora estão vindo outros, né, depois que você acabou compartilhando já e divulgando. Aí, que então, bom. daqui a pouco a gente tá especialista em cenário. É isso aí. Ô Igor, abre a primeira gaveta aí, tem aí o projeto. Pega aí, que esse é um negócio bem legal. Aí, ó. Isso aqui é a primeira impressão que eu legal. fiz, ó. Tá todo. O papel tá acabado aqui, ó. Mas é muito legal que eu tenho ele guardado e vou guardar pra sempre aqui. Que depois eu vou colocar pro pessoal que estiver assistindo, eu vou filmar ele aqui direitinho. E é muito legal a gente olhar pra isso, né? Eu olhava pra isso antes e pensava, será que vai ficar assim mesmo, né? Será que não vai ficar? Será que vai ficar muito diferente? E aí hoje, quando eu paro pra olhar assim, esse papelzinho que eu imprimi lá atrás, imaginando como ficaria, e entrar aqui dentro e ver que ficou exatamente como a gente esperava, assim, é muito, muito, muito legal. Não, e assim, reforçando, somos geeks, né? Daí quando eu falei assim, o Matheus falou, eu tenho vários bonecos e tal. Eu falei, nossa, Diego, vamos colocar, não sei o que mais. Daí é muito legal, porque eu tô vendo aqui o Deadpool no projeto, o Deadpool tá ali. Tá ali. Entendeu? O Mario, o Luigi também deve estar espalhados por aí. Muito show. Sempre. Muito legal. Sempre. Eu tenho a minha visão como quem tá de fora, né? Porque vocês têm a visão de arquiteto, o Matheus tem a visão de quem estava sonhando com isso tudo. Eu tava acompanhando o Matheus sonhar com isso tudo desde o começo. E, assim, não é me puxando muita sardinha, não, mas eu gosto muito do que vocês fizeram aqui. Eu acho que é, assim, 150% funcional, é aconchegante. Então, assim, tem a ilha de edição ali, a pessoa consegue trabalhar ali, ficar editando horas e horas e tá muito confortável ali. É tudo muito bem pensado. E quando a gente viu isso aqui terminado, eu olhei pro Matheus e falei, cara, ele ficou muito foda, ficou muito legal. Finalmente tá pronto. Foi algo que sonhamos aí por muito tempo pra ficar tudo certinho. E eu também queria agradecer, né? Porque eu dou um fruto disso aqui também. Que bom. Todo mundo gosta muito e eu faço parte desse todo mundo que também gosta muito. Que bom, a gente fica bem feliz, né? É verdade, é verdade. Tem uma coisa muito legal também, que acho que a gente pode até falar aqui dos parceiros desse projeto, né? Que o principal deles foi a Eucatex, que forneceu essas chapas todas pra gente poder fazer esse trabalho. Sem eles, não teria nada disso daqui, dos móveis todos, né? E aí, ficou tão bom, tão perfeito, que quando eu tirei uma foto dele pronto, me mandaram assim, tá, esse é o render. Eu falei, não, esse não é o render, esse não é o render, essa é a foto, já tá. Quando a gente colocou o adesivo tudo, ficou parecendo muito que a gente tinha renderizado no computador, sabe? E porque realmente ficou tudo muito perfeito, assim, o projeto todo, e o material também da Eucatex, que é um material que ajudou muito para trabalhar, né? Sim. A Eucatex, ela já é parceira do nosso estúdio há muitos anos, né, Zé? A gente sempre tem um viés muito importante da sustentabilidade dentro do nosso escritório. Então, a gente se preocupa com os parceiros que a gente trabalha, como eles descartam os materiais numa fábrica. Enfim, entre essas questões dos parceiros que a gente seleciona para estarem com a gente em todos os anos de estúdio, a Eucatex está com a gente aí, uma parceria de longa data, e sempre abraça aí as nossas ideias. O que eu gosto muito da Eucatex é que ela traz uma mescla muito bonita, desde os amadeirados até os coloridos, que é o que a gente tem aqui, né? E, além disso, a chapa deles ela tem uma qualidade maior, né, Zé? De durabilidade, de espessura.
E que bom que vocês gostaram, né, do produto aqui. Vocês vão ver com o passar do tempo que esse produto ele vai durar, né? Vai passar alguns anos, se vocês estiverem aqui, espero que cresçam, que a gente faça um estúdio maior, mas se vocês estiverem aqui daqui 5 anos, ela não é aquele tipo de chapa de MDF que vai se deteriorando com o tempo, né? Então, a nossa função... É muita tecnologia envolvida, né? Não é só trazer Pra gente é uma chapa, assim, mas tem muita tecnologia com envolvida atrás certeza. disso. Pesquisa de mercado que eles fazem para trazer os padrões, né? E estão aí com a gente E a sempre. versatilidade também, né? A possibilidade de poder adesivar, você acaba transformando uma chapa que tem qualidade em um produto totalmente personalizado, né? Verdade, isso mesmo. E tem também, a gente teve outro parceiro também, que é uma parte que, no momento que a gente está gravando aqui, está escondido, porque tem isso também, a gente pode esconder algumas coisas, né, com essa possibilidade aqui da modulagem. E a gente teve uma ideia que foi também já bastante disruptiva, né? Vamos trazer uma TV, vamos, mas ela vai ser vertical, né? Eu nem tinha pedido nada disso para vocês, vocês chegaram com essa ideia da TV vertical para mim, eu bati o olho no projeto e falei, é isso. Eu não tinha pensado nisso, mas é isso que a gente precisa. A gente nem estava falando de TikTok ainda nessa época, com a força que a gente se fala hoje desse conteúdo vertical, né? Mas vocês já trouxeram essa ideia e a gente trouxe aqui também o parceiro que é a TCL, que forneceu a televisão para a gente conseguir colocar, que é uma televisão que tem conectividade, Wi-Fi, então a gente não precisa a gente não tem necessidade de colocar um computador para enviar um HDMI para ela, a gente consegue fazer toda exibir o que a gente quiser dentro dessa TV, tudo pelo celular ou pelo computador, à distância, que também é muito bacana, mas eu queria que vocês falassem também da ideia de trazer a TV na vertical. Como é que foi essa história aí? Eu acho que foi meio natural, né, Diego? A Sim. gente entendeu que você precisava. Como a gente já seguia você, a gente fala assim, ele faz vídeos assim, assim, assado. E acho que o fundo dinâmico, vamos chamar assim, eu acho que foi a cereja do bolo, assim. E a TV, querendo ou não, tem isso, né? Sim. Então você pode colocar várias imagens diferentes e tudo mais. Eu acho que foi os vídeos. E ela estar na vertical é muito bacana, né? É. Porque é quase que um cenário, né? Hoje em dia os telejornais já estão extremamente, né, modernos, os telões são imensos. Mas na época, alguns anos atrás, a gente vê que eles mesmos utilizavam, né, essas telas na vertical, porque isso acaba virando quase que uma moldura de um cartaz, né? Vamos dizer. Uma moldura não, um cartaz mesmo. Então a ideia de se trazer era justamente essa, como se você olhasse e visse um cartaz que a gente tem aqui atrás, mas não, é uma televisão possibilitando aí mudar, né, para diversas imagens, conteúdo, textura, cor e etc. Assim que chegou a TV, a gente ficou brincando com a TV, colocando várias coisas, falando, lá, tá passando agora, botou TikTok grandão na TV. Que massa. E essa televisão, ela tem uma luminosidade muito boa, né, pela questão dos LEDs, então fica muito vivo, eu acho, que as cores quando a gente vê nos vídeos, né? Exato. E ajuda a pontuar essa vertente do cartaz que a gente fala. Sim, muito legal a ideia, muito legal. E agora vocês estão com um seriado para ser lançado, né? Ainda tá finalizando aí, né? Mas a gente não pode falar muitas coisas, mas queria que vocês trouxessem o que vocês podem falar e o que vocês esperam mostrar e transmitir para as pessoas que vão assistir. Sim. Bom, acho que até falando um pouquinho mais, o nosso escritório a gente completou agora no ano passado 10 anos de marca do Estúdio Pantaroli Miranda. A gente trabalha junto há uns 17. A gente está junto há 18, então a gente trabalha junto há uns 17, 16. Mas por muito tempo a gente não tinha uma marca, né? Antes era Zé Pantaroli Arquitetura e Diego Miranda Design. E há 10 anos atrás a gente viu que nosso trabalho começou a ser reconhecido e tudo mais, e surgiu o Estúdio Pantaroli Miranda. Então a gente está no momento de comemoração desses 10 anos do Estúdio Pantaroli Miranda, e isso traz aí vários momentos importantes. E um deles é justamente esse seriado que a gente foi convidado para gravar. É um seriado que lança nos próximos dias em uma das maiores plataformas de streaming do Brasil. E quem sabe em breve do mundo, que conta a nossa história, né? A gente está dando aqui hoje uma pincelada, mas a gente conta a nossa história de uma forma muito profunda, acho. Não sei se essa junção, mas assim, a nossa história pessoal, né, Zé, Diego e Zé e estúdio, elas se mesclam, não tem como Eu acho que o seriado traz exatamente isso que o Diego falou, não é só o arquiteto e o designer e o escritório. Pega um pouco do pessoal de cada um, porque antes de ser arquiteto e designer somos humanos, né? Cada um com a sua história. E eu acho que o seriado traz esse viés, assim, um pouco mais emocionante. Ixi, a gente já viu, já chorou, enfim. Lança em breve. E acho que mais uma novidade também, que ninguém sabe ainda, que a gente conta aqui no podcast em primeira mão, é que a gente vai estar também participando lá em Curitiba da edição especial que vai ter da Casa Cor de 30 anos. Então, 30 anos Casa Cor Paraná. 30 anos Casa Cor Paraná. A gente já participou no passado também e uma outra edição anterior. Mas agora nessa edição de 30 anos de comemoração da Casa Cor, é um momento importante para a mostra e um momento importante também para a gente estar ali nessa comemoração do estúdio.
Então são 2 novidades aí para que as pessoas acompanhem. A gente estava brincando, né, enquanto a gente estava almoçando, que a Casa Cor para vocês aqui no Brasil, ele tem um peso muito grande, né, os reconhecimentos Sim. da Casa Cor. Sim. Aqui a gente está falando mais com o público publicitário que entende muito bem o que é o Festival de Cannes, mas talvez o público que esteja ouvindo e assistindo a gente, que é mais da publicidade, conhece muito bem o Festival de Cannes, não conhece tão bem assim a Casa Cor. Eu queria que você explicasse um pouquinho da importância desse evento, né, e dos reconhecimentos desse evento para dentro aí do segmento de vocês. Sim, a Casa Cor acho que ela é a vitrine mais importante do meio da arquitetura, do Concordo. design que a gente tem aqui no Brasil, né? Então a gente foi convidado para participar no ano passado e convidados para participar nesse ano agora, e a gente repara que a visibilidade que isso tem para o consumidor talvez final, sabe, que nos contrata ali mesmo, é muito importante. A gente vê que a valorização da gente ter nosso trabalho ali, né, ter sido convidado pela mostra para estar apresentando nosso trabalho ali, é uma potência isso. Então, é muito gratificante para a gente poder estar lá, trazendo, né, o nosso trabalho, o nosso conceito, as cores que a gente gosta, junto com marcas importantes que estão sempre ali com a gente. É uma visualização muito bacana, uma maior vitrine. Maior vitrine de arquitetura e interiores do Brasil, assim, a gente faz essa leitura. E até vou usar umas palavras da dona Marina, que ela falou que a Casa Cor, ela fomenta. Hoje as pessoas discutem sobre circulação, sobre tendência, sobre mobiliário, sobre design. Então, para nós profissionais, é uma exposição do nosso trabalho, mas para quem visita, você vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento e tudo mais. Então, assim, para a gente é muito importante. E o que eu acho legal também é que, como é uma mostra de decoração, né, não é um projeto tradicional, ela é um laboratório. Então, é um laboratório para a gente também explorar aquilo que, às vezes, a gente não consegue colocar num projeto tradicional. E isso acaba ajudando até o nosso processo criativo e o nosso aprendizado mesmo como profissional, como arquiteto, como designer, né, focado na criação de interiores, ambientes e tudo mais. Então, eu imagino que seja uma experiência super interessante também, até porque vai muito de encontro com aquilo que você falou um pouco antes, de que as cidades elas estão cada vez mais verticais, então a gente precisa cada vez mais entender como utilizar os espaços para não ficar colocando móvel Sim. onde não deve e acabando com todo o espaço do nosso apartamento, da nossa casa, do nosso estúdio, qualquer coisa que seja. Eu acho que é muito, sim, muito relevante e, pô, obra do ano, o tamanho do nome disso. Assim, Reconhecimento, né? Sim. a obra do ano é muito legal de saber que vocês ganharam e que vocês participam também todo ano da feira. O Santander, acho que ele trouxe pra gente várias realizações pessoais, né, Zé? Trouxe. Eu acho que a gente sempre teve aí um foco de ter o nosso trabalho na Casa Vogue, e a gente conseguiu com o Santander estar 2 vezes numa matéria só sobre a gente na Casa Vogue. O Arc dele também era um portal extremamente importante, que a gente queria estar com o nosso trabalho ali, de repente a gente estava sendo nomeado como obra do ano pelas bancas do Santander. E Cannes, né, que eu nem preciso falar muito sobre ele, que a gente já sabe que é uma potência, né? Muito legal. Muito bom. Queria falar um pouquinho de projetos futuros antes da gente encerrar. O que vocês estão fazendo? Eu já tive um spoiler que vocês vão fazer um AP sustentável com a Equalize, né? Equalize. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho. Tem mais alguma outra coisa vindo por aí? O que o pessoal pode esperar? E também já aproveitar para vocês deixarem os contatos de vocês para quem quiser seguir, redes sociais e tudo mais. Legal. Isso, a gente sempre teve um estudo muito grande na parte do mercado de decoração e de ambientes, tanto nessa parte sustentável, né, como você falou, né, da gente analisar que o mercado está ficando, né, vertical. Então é importante a gente fazer essas pesquisas para a gente saber como direcionar e aonde a gente expor o nosso trabalho. Sobre a Equaliza, a Larissa entrou em contato com a gente, então depois que a gente teve, que você acabou colocando até o nosso cenário aqui, e convidou o nosso escritório para assinar esse apartamento sustentável para virar uma websérie. Né? Como a gente vê uma grande importância no morar, né, das pessoas entenderem que elas podem morar de uma forma sustentável, a gente abraçou a ideia juntamente com eles, até pela potência que o portal tem. E a gente vai desenvolver agora esse apartamento totalmente focado em trazer ideias sustentáveis e tecnológicas, mas diferente do que normalmente a gente vê no mercado. Né? Desmistificar. Entender, mostrar para as pessoas que elas podem sim serem sustentáveis, ter a sustentabilidade próximas ali, morando junto. Que isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Se você tiver isso bem planejado, você mesmo pode trazer ideias sustentáveis para a tua casa.
né? Eu não vou dar muito spoiler das coisas que a gente está pensando, que vocês precisam acompanhar lá. Mas a ideia é realmente trazer criar um apartamento que tenha uma estética, né, bonita, mas que seja um apartamento autossuficiente, com compostagem, abusar muito da iluminação natural através Os das próprios janelas. materiais que serão usados. Então vem novidade aí, em breve, com esse apartamento sustentável, que é um tema aí que a gente fica muito feliz sempre de abordar. Isso mesmo. Muitas novidades, muitas novidades. E como é que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês nas redes sociais, para chamar para projetos? Por onde pode conversar com vocês? Tem o nosso Instagram, O né, Instagram. Zé, do estúdio. O Instagram do estúdio é estúdio com E, tá? A gente gosta muito da brasilidade. Então é estúdio Pantaroli Miranda. E lá no Instagram tem aí todo o nosso Os nossos trabalho, perfis pessoais né? e tudo mais. Quem quiser seguir o nosso perfil pessoal, o do Zé, É @ZEH, Zé Pantaroli com 2 L's e I no final. Zé e o Pantaroli. meu, @Diego Miranda Leite. Então aí você encontra a gente, também nossos sites, mas tá tudo lá no Instagram especificado e também aí um pouquinho A dos gente vai principais deixar os trabalhos. links também pro pessoal, show, pra perfeito. eles poderem Maravilha. clicar. Já cai lá direto. Pessoal, muito obrigado por esse papo. É muito legal conversar com Nós que quem agradecemos. entende do assunto e quem tem muito carinho pelo que faz. A gente é uma das melhores partes de ter convidados aqui, então é muito gratificante pra gente aqui poder receber vocês, conversar com vocês e, claro, mostrar pra todo mundo todas as conquistas que vocês já tiveram e todo o trabalho de vocês, que é muito legal. Agora, já falando pro pessoal aqui que está nos assistindo, você que está assistindo e até agora não deixou o seu like aí no vídeo, não curtiu o podcast, não deixou 5 estrelas, está perdendo muito tempo, porque esse trabalho que a gente está fazendo aqui é muito legal, né, Matheus? Então, se inscreve aí no canal do Geek Publicitário, tem review da TCL, tem lá no Instagram do Matheus, que é Geek Publicitário, tem todo o review do estúdio para vocês verem, deixa tudo avaliado bonitinho pra gente saber que vocês gostaram também, pra gente ver a receptividade de vocês. É isso aí, lembrando das nossas redes sociais, né? Você encontra a gente nas redes sociais com @GKPBcast, tanto no Instagram quanto no TikTok. Em todos os lugares a gente é GKPBcast, né? No Twitter também. Isso aí. E tem as nossas redes sociais pessoais. Eu sou o @Geek Publicitário e o Victor é o @VictorALexandro. Lembrando também que você pode acompanhar o @gkpb.oficial, que é o perfil específico do nosso portal de notícias, onde você vai sempre encontrar notícia em primeira mão sobre o universo do marketing e da comunicação. Certo? Certo. Queridos, muito obrigado, viu? Adorei Obrigado a vocês. conversar com Obrigado a vocês, vocês. adorei o projeto. Adoramos. O Victor falou sobre realização de sonhos e acho que é muito legal. Acho que o trabalho de vocês é fantástico por causa disso. Vocês transformam os sonhos que está ali dentro da cabeça da pessoa e ela nem sabe o que é ainda. Em realidade, a gente está podendo ver isso aqui hoje. Muito obrigado mesmo. E quem sabe aí mais pra frente a gente não faz mais coisas juntos. Com certeza. Sucesso para vocês. Para Pra todos todos nós. nós. Obrigado, gente, pela Tchau, oportunidade. pessoal. Tchau, tchau. Valeu.